Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. Gratidão a você, querida consulente inscrita do nosso cantinho aqui do YouTube, e a você, querida consulente, meus consulentes antigos, mesmo antes da Cartomante entregar aqui o trabalho no YouTube. Meus amores, hoje, ao preparar a consulta de vocês, trago um tema que me foi entregue pela espiritualidade amiga. Tudão. O que essa pessoa sente quando pensa em você? Descruze seus braços, suas pernas, se conecte, entregue aqui nesta mesa que está consagrada, preparada para você. Extremamente importante você entregar aqui tua circunstância afetiva com a responsabilidade que você está no geral, coletivo e atemporal. Estrelas, Buda vermelho e Buda marrom. Vamos dando sequência para quem se conectou aí com o Buda vermelho. Vou colocar ele aqui olhando para você, consulente. Primeiramente, peço permissão para entrar no seu cantinho e do meu cantinho, emanando muito amor, carinho, respeito para você. Meus amores, entrega aqui, já sabe, estamos trabalhando para o coletivo. Enquadra aquilo que for condizente com a sua realidade. Tudão. O que essa pessoa sente quando pensa em você, ok? Vamos sondar aí primeiramente tudo aquilo. Opa, gente, voou aqui, vocês viram. Tudo aquilo, gratidão universo, gratidão Saracali Raia Negra, que essa pessoa emana, irradia ao seu entorno, sim, para as pessoas também. Mas vamos saber se sai alguma coisa referente a você, ok? Lâmina que foi ofertada pela espiritualidade amiga para você, centelha divina. Cartomante pegando aqui é de corte, tá? Ok. Se sentir que tenho que pegar mais oráculo, irei pegar, meus amores. Vamos lá. O que a espiritualidade quer falar para você? Por que ela entregou essa lâmina aqui? Vamos lá. Amistosidade. O que significa, cartomante? Olha, ao entorno desse rapaz, dessa moça, existe sim uma vontade muito grande de alguém que quer conduzir sua vida de uma maneira aprazível, de uma forma bacana, sabe? É uma pessoa que está irradiando progresso. E quando a gente fala de progresso aqui, implica em diversos setores da vida dele ou dela. Como assim, cartomante? É uma pessoa que mudou ou seu padrão vibracional, ou a sua visão sobre o mundo, ou é uma pessoa que caminhou por alguns caminhos por conta de sua verdade interior ou alguma limitação, e vamos colocar assim, que não foi tão bem sucedido, né? E me parece que essa pessoa está mudando, tá? Mas a mudança aqui, ô consulente, é algo muito bacana para ele e para quem está com ele ou com ela. Ou seja, é uma pessoa que está focado, direcionado em melhorar, certo? E quando você percebe que essa lâmina foi entregue da espiritualidade amiga para você, fala que aqui acontece, no momento que você assistir essa consulta, algo que está sendo conduzido pela própria providência divina, que está sendo atuante diretamente na vida dele ou dela. Ok, vamos dando sequência aí. Uma pessoa que quando sofre é o tipo de pessoa que não comunica, é o tipo de pessoa que não gosta de se aconselhar, é o tipo de pessoa também que, por esse motivo, decide, de alguma maneira, mudar a sua visão de mundo. Faz muito sentido aqui, porque me parece que essa pessoa era um cabeça dura, tá? Ou alguém de crença limitante, ou alguém que fez sofrer e sofreu demais.
ou alguém que se reparou, porque aqui fala, segundo a espiritualidade nas energias do momento, que essa pessoa não quer fazer um plantio de dor. Obviamente porque deve ter causado muita dor ou deve ter sido alguém que sofreu demais, tá? Aqui a gente está naquilo que ronda ele ou ela, nas energias que essa pessoa busca se conectar. Vamos saber mais aí, meus amores. Alguém que sai de uma frequência, de um padrão vibracional que não era bacana, tá? E busca mudar esse padrão vibracional. Vamos lá. O que ela precisa saber mais? Pessoa que causou sofrimento aqui. Olha, meus amores, aqui eles estão falando o seguinte. Ou essa pessoa causou muita dor, ou essa pessoa passou por muito sofrimento, tá? Em relação à minha consulente, meu consulente, por favor, oráculo. Vamos lá. Ok. Essa lâmina foi entregue pela espiritualidade amiga, tá? Acerca desse rapaz, dessa pessoa importante aí pra você. Ok. Vamos lá. Em relação à minha consulente, ao meu consulente, resiliência, o masculino e discernimento. Olha, consulente, aqui com você já fala o seguinte, já fala muito de características positivas, marcantes e principalmente de como você trouxe ou de alguma maneira causou nesse rapaz, nesse camarada aí, uma determinada resiliência. Essa pessoa observa você como alguém extremamente determinado, determinada, resiliente. Sabe aquela pessoa que, assim, te entregam um limão e você faz a limonada. Então, assim, isso impulsionou muito essa pessoa a refletir sobre você, sim, pelas energias do momento, seja lá como esteja esse envolvimento de vocês, tá? Essa pessoa pensa sobre você e detalhe, você foi uma pessoa muito significativa na vida dele ou dela, tá? De alguma maneira você interferiu, tá? Para que houvesse essa mudança, essa nova ótica sobre a vida, tá? Onde as perspectivas dessa pessoa focasse somente nela ou nele. Essa pessoa, ela parou de alguma maneira de se comparar com outras pessoas. Essa pessoa, ela está conseguindo, de determinada maneira, focar e direcionar apenas em si. Por quê? Informação extremamente importante. Ou essa pessoa passou por momentos onde visão de mundo, atitude, em todos os aspectos e setores da vida dele ou dela, levaram essa pessoa a sofrer ou causar sofrimento. Então aqui a espiritualidade amiga entrega, meus amores, que houve uma mudança significativa, de modo que essa pessoa hoje busca, lâmina que foi ofertada aí, número 2, tá? Depois você dá uma verificada, se você acredita em astrologia, na casa 2, independentemente do signo não do ascendente, tá? Então aqui fala de uma pessoa sendo conduzida, tá? Pela própria espiritualidade, onde essa pessoa hoje muda ou de alguma maneira consegue alterar o seu padrão vibracional. Quando a gente fala de você, você já é aquela pessoa, na visão dele ou dela, onde é uma pessoa resiliente, determinada, extremamente significativa e onde a sua energia é uma energia de ação. Percebe? Porque o masculino aqui fala diretamente de você. Por mais que você seja uma pessoa determinada, resiliente, ou até mesmo aquela ou aquele, né, que dá mais de uma chance, tem uma ótica já de determinada maneira focada à realização, não a positividade tóxica, mas você é muito convicta, você tem uma energia de movimento. Ok?
Energia masculina aqui em você é muito predominante, tá? Independentemente de você ser homem ou mulher, você é aquela que age. Vou te dar a explicação exatamente como a própria egrégora cigana está entregando aqui. Mesmo que você esteja dentro de uma circunstância indefinida, falo do afetivo, tá, meus amores? Você é uma pessoa que não recua dos seus afazeres, de suas obrigações. Não estou dizendo que você não sofra devido aos altos e baixos aí do teu relacionamento, seja ele qual for, mas o que impacta essa pessoa em relação a você é justamente o teu movimento, o teu não parar, ok? Você transita muito na dinâmica de sensibilidade e ação, convicta daquilo que você vai conseguir. Isso causa também um impacto nele extremamente, ou nela, positivo, porque essa pessoa observa você com discernimento e admira isso em você. Gente, interessante, estou vendo aqui Arcano Maior Sol, tá? Por conta aí da energia masculina, ou seja, você consegue, exatamente como a própria egrégora cigana falou, centelha divina, dá um limão para você, você faz uma limonada. Entende? Você não se acomoda, não. E isso chama atenção. Essa pessoa pensa em você sim, tá? Vamos saber mais. Aqui, os sentimentos são sentimentos de alguém que te admira. A princípio, temos uma admiração aqui, dele ou dela em direção a você, tá? Gratidão, universo. O que ela precisa saber? Tudão aí, o que essa pessoa sente quando pensa em relação à minha consulente, em relação ao meu consulente, algo que você faz, alguma característica da tua personalidade, alguma atitude tua impacta muito esse camarada, essa menina aí. Gratidão, universo, gratidão, Saracali. Lembrando que a casa 2 é extremamente importante. Dê uma olhada aí, tá? No teu mapa. Cartomante, onde eu posso ver o meu mapa? Você pode verificar junto a um astrólogo, tá? Eu te indico uma astróloga muito bacana, colega minha, Lica Flores, tá? Você dá uma busca aí no Instagram, mas a casa 2 para você é extremamente importante, tá? E caso você queira verificar de forma gratuita, dá um Google. Você tem algum lance com o número 2, tá? Vamos lá. O imperador, o que essa pessoa sente quando pensa na minha consulente? Caraca, consulente. A torre. 7 de paus. Consulente. Que energia poderosa é essa que você tem, hein? Você tem uma energia de movimento, tá? Seja você homem ou mulher, tá? Engraçado que vem bem esclarecido através do oráculo. Você tem a energia da lua cheia, com o movimento, com a energia masculina. Ou seja, a gente está falando de pessoas aqui que energeticamente são equilibradas, ou de alguma maneira a espiritualidade amiga potencializa em você essa força. E justamente por conta dessa força, seja você homem ou mulher, você é um imperador. É impactante aqui, gente. É muito impactante. Como assim, cartomante? Como assim? Aqui, minha querida, meu querido, especificamente minha querida, você não é imperatriz. Não é. Você tem energia de guerreiro, de guerreira, o imperador. É por isso que você causa tanto impacto, é por isso que essa pessoa pensa em você e detalhe, ainda se inspira. Tá? É uma pessoa que é muito impactada
contigo, independentemente se vocês finalizaram um ciclo ou se vocês estão para finalizar um ciclo, existe extrema admiração desse rapaz e dessa moça. E detalhe, é uma pessoa que, ao pensar em você, sabe que você é uma pessoa que defende o seu espaço, o seu jeito, a sua forma de ser, os seus ideais ou suas diretrizes internas. Aqui fala de uma mulher, um homem que tem valores, virtudes muito bem pautados e construídos, tá? Fala de beleza, fala de lealdade a si. Isso pode, de alguma maneira, também assustar esse teu amado, essa tua amada, porque vocês ressoam numa energia muito forte, que é a energia masculina, tá? E eu não tô falando aqui em termos de gênero, não, tá? Não tem nada a ver com isso que é pregado. Eu tô falando de energia, de força interior, de ação. É como se você, de tempos em tempos, apesar de ciclos encerrados, isso não colocasse você de uma maneira apática, sem ação. Você até sofre, sentimento plausível, somos todos seres humanos, mas aqui, pelo que eu vejo, você potencializa a tua força interior, e é isso que traz a admiração, é isso que também, meus amores, entrega a vontade de querer ser ou estar junto. Pode rolar, inclusive, aqui, dependendo de quantas anda aí essa relação, divergências muito fortes, porque aqui existe temperamentos muito parecidos. Vamos dando sequência, eu estou impactada. Parabéns para você. A sacerdotisa, 4 de pentáculos, 6 de paus. Olha, meu bem, se você quer saber se essa pessoa esqueceu ou se essa pessoa pensa em você, esquecer você não esqueceu, pensa em você sim, tá? Só que quando essa pessoa pensa em você, ela sempre pensa em você como vitoriosa, vitorioso, dono, dona de si, 4 de pentáculos. E a sacerdotisa traz aquela vibe de, cara, de inteligência. Primeira casa, o imperador. Sexta, a sacerdotisa. Associada a 4 de pentáculos e 6 de paus. Meus amores, aqui existe muita admiração. Existe aqui também a pisar em ovos com você. Por quê? Porque é muito difícil te enganar. É muito difícil te enrolar. Para agir com você, tem que agir com extrema verdade. Sim, sim, não, não. Entende? É uma pessoa que está diante de alguém que vibra na mesma frequência. Atualmente, ele ou ela, de alguma maneira, buscou uma alteração de frequência, porque a gente está lidando com a amistosidade. E a amistosidade fala da entrega dessa pessoa à espiritualidade, ao autoconhecimento e a rever alguns valores, posturas. Tanto é que é uma pessoa que mudou o seu padrão energético aqui, tá? Isso a gente relaciona também. Esse número 2, que foi entregue pelo mundo espiritual para você, a gente chega a 2 de copas. Então, de cara aqui existe um sentimento de admiração, um sentimento de força, lembranças muito fortes e positivas, porém, o entendimento que com você é a verdade ou a verdade, porque de alguma forma ou de outra você descobre aí, tá? Rei de paus. Rei de pentáculos e cavaleiro de pentáculos.
Cartomante, o que significa Rei de Paus e Rei de Pentáculos? Olha, meus amores, aqui fala dessa pessoa tendo entendimento que não pode demorar, seja lá qual for, com a atitude com você. Porque senão, mesmo você se lembrando, mesmo você querendo, você vai agir. E Rei de Pentáculos e Rei de Paus não necessariamente são pessoas físicas. É a mudança que você vai fazer na sua vida. Porque pelo que eu vejo aqui, você não vai ceder à procura ou pedir para essa pessoa considerar. Porque aqui pode ter acontecido, em alguns casos, uma ruptura, ou seja, uma separação, um distanciamento ou um término, tá? Vamos saber aí. Cartomante, não nos separamos, estamos unidos. Mas alguém vai ceder, e esse alguém aqui, pelo que eu vejo, é ele ou ela, tá? É uma pessoa que mudou. Tem pensamentos, sim, muito fortes, e quando sente... Quando a gente vai para o campo do sentir dele ou dela, o sentimento aqui é que você é uma pessoa muito importante para ele ou para ela. Tanto é que essa pessoa sabe, o consulente, que não pode te levar na brincadeira, não. Sabe? Não tem papo furado aqui. Aqui é sim, sim ou não, não. Gratidão, Sara Kali Raia Negra. Tudão, o que essa pessoa sente quando pensa na minha consulente. Gente, impactante, hein? Vamos lá, meus amores. Vamos saber o que Sara Kali fala pra vocês através do baralho de Petit Lenormand, com a temática dela. Vamos lá. Aqui tem... muita lembrança, muito pensamento, impulsionamento. Você é muito admirada, tá? Nossa! O Sol, ele ou ela. Bom, sentimentos. Tem muito sentimento por você. Mas o que acontece aqui, o consulente? Existe um determinado recuo dele ou dela em direção a você. É como se você assustasse. Você tem uma personalidade, olha, vou te falar, muito bacana, né? Mas enérgica. Então, assim, é alguém que tem sentimentos por você? Tem. É alguém que também é muito temente a divergência, discordância, porque aqui fala de ruptura, desde lá no tarô tá falando, né? Mas é uma pessoa que não te esquece, não. Cartomante, tem esperanças ainda? Olha, vou te falar que essa pessoa, ela até tem, mas ela não sabe, ela sabe que, ou ele sabe, que para lidar com você tem que lidar muito com a verdade, o consulente. E pelo que eu vejo aqui, teve algumas coisas que a conta não fechou entre vocês, né? Se lembra que nas energias que a cartomante tirou para você, ou essa pessoa fez alguns e algumas sofrer, ou essa pessoa vem sofrendo e por algum motivo essa pessoa decide mudar o seu padrão vibracional? Então, se essa pessoa muda o padrão vibracional, se essa pessoa, né, quando sente você, ainda tem muita admiração, muito gostar por você, sabe que para agir com você, gratidão, Sara Kali, mudando de casa, tem que agir com a verdade. Pelo que eu tô vendo aqui, houve algum tipo de estrago. Porque aqui fala de divergência, contenda, desentendimento. Olha aí. A serpente, a torre, a foice. Cartomante,
essa pessoa pensa em me procurar, olha, aqui é uma pessoa que vai dar tempo ao tempo em relação a você. É como se essa pessoa quisesse que, de alguma maneira, olha aqui, meus amores, a poeira baixasse, tá? 24, 11, 7, para que vocês pudessem ter uma conversa esclarecedora, mas não necessariamente essa conversa esclarecedora fosse a reconciliar. Por quê? Porque essa pessoa sabe que não tem como te enganar, pelo que eu tô vendo aqui. Então não adianta dizer que ama você de boca e não agir. Entende? Não agir com você, como alguém que merece o respeito, o amor, o carinho. Existe muita admiração? Existe. Essa pessoa, quando pensa em você, sente muito carinho. Mas essa pessoa sabe que para estar junto com você tem que lidar com a verdade. E para desconstruir a confusão, contenda, desentendimento, afastamento que aconteceu entre vocês só com o tempo. Existe possibilidade de uma transformação? Sim. Pelo que eu vejo aqui, é uma pessoa que quebrou aí um padrão energético que, vamos colocar, era um padrão que trazia muito desentendimento, arrogância, cabeça dura, orgulho. Aqui, em alguns casos, o estrago já foi feito. Mas, hoje, essa pessoa percebendo, né, quão importante e significativa você é na vida dele ou dela. Vou pegar um aconselhamento aqui para vocês, tá? Interessante, meus amores. Vamos saber aí o que que os arcanjos entregam para você. Eita, já virou aqui, ó. Vou considerar. Zadkiel. Ok. Gratidão, universo, gratidão. Saracali, Rainha Negra. Essa pessoa, ela sente muito gostar por você, admiração. Oh. A tua força também é algo bem impactante na vida dele ou dela, centelha divina. Alguma coisa que você fez que está te colocando em evidência. Vamos lá. O arcanjo Zadkiel. Compaixão. Suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Essa mensagem aqui é uma mensagem diretamente do arcanjo Zadkiel, tá? E o que me chama muita atenção aqui, meus amores, ele tá envolto a cor violeta. E por incrível que pareça, eles gritam muito aqui sobre Saint-Germain. Não sei para quem é essa mensagem. Mas tenha compaixão, ok? Não sei exatamente o que aconteceu. Mas Zadkiel fala para você suavizar seu coração. Vamos lá. Arcanjo Rafael. Estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável. Durma adequadamente. Faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Aqui está pedindo para você dar atenção ao seu corpo físico. Mas aqui também fala muito desse rapaz ou dessa moça. Essa mudança ou quebra de padrão que trouxe ou traz, em alguns casos aqui, sofrimento para ele ou para ela, pode estar pautado também nessa estrutura que a espiritualidade amiga está entregando para ele ou para ela como benesse. Por isso que essa pessoa reconhece tanto a sua força. Aqui é alguém que quando pensa, sente
muito carinho e um determinado recuo, porque possivelmente, em alguns casos aqui, teve sim algum tipo de ruptura. Fala para você aguardar, tá? Novidades chegarão até você sobre ele ou ela. Vamos agora para quem se conectou com o Buda Marrom. E aí, minha centelha divina, espero que você esteja muito bem. De cá, sua cartomante, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Respeito para você, entrega aqui. Estamos trabalhando para o coletivo, tá? Energias do momento, leitura temporal. Tudão. O que essa pessoa sente quando pensa em você, minha consulente? Vamos saber? Ok. Vamos equiparar com um budinha vermelho. Vou tirar duas energias aqui. Gratidão, Sara Kali, Raia Negra. Vamos fazer uma sondagem aqui, meus amores, das energias. O que a gente precisa saber dessa pessoa, desse rapaz, dessa moça? Vamos lá, meus amores. Vamos saber. Tá muito forte aqui. O que essa pessoa sente quando pensa na minha consulente? Quais são as vibrações dele ou dela? Nossa! Não materialidade. Além da ilusão. Meus amores, aqui eu tô vendo uma pessoa. Aqui essa pessoa, ela tá fazendo tipo uma medida. Tá medindo muita vida, pensamentos, pessoas. Tá meio introspectivo aqui, tá? É uma pessoa que não tá se voltando mais a nada superficial, até por entretenimento, até pode se distrair, ver um filme e tal, mas sabe aquela pessoa que não... Tipo, essa pessoa não quer mais nada raso. Isso fala de amores, amizades, trabalho. É uma pessoa que está se conectando muito consigo mesmo, consigo mesma, tá? É uma pessoa que não está se comparando a ninguém. É uma pessoa... Olha, a mensagem aqui é a seguinte: se esse camarada, essa moça aí, era alguém que se conduzia por ego, por vaidade, por orgulho, vamos colocar assim... Se era aquele ou aquela que gostava de ser conduzido, pastoreado, vamos colocar assim, não é mais assim, não. É uma pessoa que tá, digamos assim, olhando para dentro. Esse rapaz ou essa moça aí tá olhando para dentro. Aqui a gente não tá trabalhando com idade cronológica, não, tá? Pode ser uma pessoa menos experiente, mas... Sabe aquela pessoa menos experiente, mas parece que tem um espírito antigo? Ou como pode ser uma pessoa mais experiente, tá? Aqui tá muito impactante porque é uma pessoa que tá se voltando para si. É como se ele ou ela estivesse de volta para si mesmo. Tem uma vibe de rebeldia aqui também, no sentido de tá no meio, mas não quer se conduzir pelo meio, entende? Tá bem profundo aqui esse teu amado, essa tua amada, gente. Vamos saber mais. Ok, em relação à minha consulente, por favor. Aconteceu alguma situação aí com ele que impactou aí esse rapaz, tá? Essa pessoa. Em alguns casos aqui, eles estão falando assim, a egrégora cigana tá falando assim, demorou, mas aconteceu. E agora essa pessoa enxerga. Mas sem cortina de fumaça, sem estar com o olhar turvo. Consegue ver direitinho as coisas. Vamos lá. Gratidão, Sara Kali, Raia Negra.
Gratidão. Em relação à minha consulente, por favor. Tô impactada aqui com essa consulta de vocês, hein? Tudão, o que essa pessoa sente quando pensa em você. Na minha consulente, no meu consulente, por favor, oráculo. Nossa, abundância, ação, poder. Caramba, consulente. Olha só. Essa pessoa, quando pensa em você, vem em você nutrição. Aqui eu vejo muita vibe. Engraçado, né? Da imperatriz, daquela que nutre. Mas a imperatriz aqui, gente, não é a boazinha, não. Entende? A abundância. Sabe aquela pessoa... Não vou falar toque de Midas aqui, porque se vocês conhecem a história de Midas, é o seguinte. Ele era uma pessoa muito gananciosa, né? Aí recebeu lá do Deus a possibilidade de tudo que ele ou ela tocasse virasse ouro, só que aí, né, ele transformou um ente que ele amava muito em ouro e depois não queria aquilo. Aquilo que se tornou uma dádiva acabou por ser uma maldição. Então, não vou dizer que você tem toque de Midas aqui. Procura para saber a história de Midas, tá, meus amores? Não vou dizer isso, eu vou dizer que você tem abundância. Prosperidade é diferente de abundância, porque a prosperidade, você pode ter a prosperidade de ter os seus pais, sua família, sua saúde. Isso não deixa de ser uma prosperidade. Agora, a abundância é você ter a prosperidade e gerar a abundância. Que aí você vai para outras vertentes, financeiro, né? Você conciliar, ter a abundância de unir pessoas, conduzir pessoas e ganhar pessoas e dinheiro. Aqui você tem a energia de gerar, né? Por isso que eu não vejo você apenas como aquela que... ou aquele, né? Que é útil, é uma peça fundamental. Não, você aqui é fundamental. Aquela pessoa que age, que tem atitude, doa quem doer. Você é movimento. Você é movimento. Nossa, essa pessoa, ela tem uma admiração, mas a admiração aqui, ela já vem mais desenhada. Além da admiração, essa pessoa sente carinho, essa pessoa se sente atraído, essa pessoa se sente impulsionado, impulsionada. Poder de criação, de impactar. Você tem um processo criativo seu, nato, entende? Algo autêntico. Poder, gente, nossa. Por isso que essa pessoa tá tão profundo aí. Quer saber se tá pensando em você, meu bem? Tá assim. Olha, com muita admiração, com muito carinho, fora o desejo, né? Você deve ser uma pessoa bem impactante, livre. Porque a beleza aqui, ela é bem assim... Não é só os atributos físicos. Obviamente que os atributos físicos contam, mas tua personalidade é algo que chama muita atenção dele ou dela, tá? E eu não tô romantizando aqui não, porque você deve dar uma virada do samurai muito sinistro. Personalidade forte, né? Vamos lá. Gratidão aqui fala muito de pessoas autênticas e essa pessoa gosta muito disso em você. Engraçado, me lembrou aqui uma música, mas deixa quieto. Gratidão. Sara Kali Raia Negra.
Deve ter algum cantor aqui, uma cantora, que veio essa música na cabeça. Bora lá. Ok. Gente, eu tô impactada, olha. 7 de paus. Ah, tá pensando em você. Aqui houve um... Tá, aqui houve um... De determinada maneira, foi um distanciamento desse rapaz de uma maneira, assim, proposital, tá? Por que essa pessoa tá pensando tão obsessivamente em você? Porque essa pessoa deixou de mão. Ah, foi de uma maneira proposital? Foi. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisava saber o que ela estava sentindo por você. Porque você mexeu muito seriamente com ele ou com ela. Então, essa pessoa, ela primeiro se afastou de você e agora, quando pensa em você, pensa de uma forma muito obsessiva, apesar de estar buscando muitas respostas em si. Por quê? Porque está sofrendo. Teve uma atitude falha. Tem o sentimento de querer se realizar, de querer buscar, vamos colocar assim, a completude nele ou nela mesmo e tentar, vamos colocar, tirar essa tristeza do coração. Por quê? Porque não admite que teve uma atitude com você que não vai poder, de uma maneira tão fácil, recuperar, porque quem se distanciou, estremeceu, ou é uma pessoa que não está completamente conectado contigo, é ele ou ela. Existe aqui também um momento de egoísmo da parte dele ou dela. Mas esse momento de egoísmo é algo causado por a falta de carinho por você? Não. É algo causado justamente pelos sentimentos que mudaram no coração dele ou dela por você. Agora eu compreendo por que dessa pessoa tá buscando muito interiormente e identificando como você é importante para ele ou para ela. Só que essa pessoa precisa sarar a atitude, a ação que teve com você no período que vocês estavam. Não sei mesmo quantas anda a tua relação. Mas o que eu compreendo e percebo aqui é alguém que, no momento que se distanciou, no momento que rompeu, seja lá o que tenha acontecido com vocês aqui, fez de forma proposital. Agora é uma pessoa que reflete muito sobre as atitudes, porque me parece que essa pessoa hoje te vê, observa, essa pessoa admirável, abundante, alguém de poder e alguém que causa, gera impacto muito nos pensamentos dele ou dela. A forma egoísta aqui, aquele ou aquela que precisa ficar consigo mesmo, consigo mesma, para tentar superar uma atitude que de alguma maneira não... É como se essa pessoa não admitisse que errou. Mas sabe, eu errei e agora eu vejo a besteira que fiz, como posso recuperar aquilo que fiz de errado. Tem sofrimento da parte dele ou dela aqui. 4 de paus, estrutura, o hierofonte e 9 de paus. Bom, aqui é uma pessoa que pretende entrar num acordo com você ou ofertar para você a verdade, tá? É uma pessoa que sabe que pode sim ter sido uma pessoa que não foi
tão honesto, honesta contigo. Aqui fala de irritação, de conversa fora de hora, alguém que te implicou, alguém que ficava muito à espreita, porque teve uma ação proposital aqui antes desse esfriamento de vocês, tá? Vamos saber mais. Mas admiração e pensamento sobre você tem. Sentimento é que agora me parece... Sabe aquela pessoa que valoriza depois? Sabe? Tá te valorizando muito. Vamos lá. Acessamos a egrégora desse camarada aí que tá bem triste, né, pelo visto. Mas, olha, vou te falar que ele tá naquele momento dele bem introspectivo, pensando... Ela tá naquele momento bem pensativa, tá querendo um acordo com você. Engraçado que sai 2 vezes o Hierophante na consulta de vocês. Se a gente relaciona aqui, ó, meus amores, tarô de Osho, ó. Mas primeiro essa pessoa precisa entrar em acordo com ele ou com ela mesma. Por isso que tá buscando dentro de si a completude, tá? Tanto é que tá reconhecendo aí que não foi bacana. Gratidão, Sara Kali, Raia Negra. Gratidão. Vamos saber mais. Saber se o Petit Lenormand fala mais coisa pra vocês. Vamos saber, meus amores. Aqui tá bem reflexível, tá pensando em você sim. Só que teve um estremecimento, um abandono de forma proposital. Por isso que tá tão reflexivo, né? Vamos saber mais. A pessoa que tá querendo resolver algo com você de uma forma bem rápida. Número 33. Vamos lá. Tem um medo aqui. Os livros guardam um receio e um medo. Essa pessoa pode estar com você e vocês podem não estarem tão conectados como antes. Essa pessoa pode ter estremecido a relação e ter se afastado de forma proposital, ou essa pessoa, ela está muito receosa, mas gostaria de resolver o quanto antes, mas existe um determinado receio aqui. Os livros revelam muito aquela vontade de falar, mas associada aos trevos, com uma determinada rapidez, mas tem um receio da parte dele ou dela. Tá muito pensativo de como vai agir com a verdade, porque antes teve uma atitude proposital, tá? Da parte dele ou dela. Se foi a irritação dentro da relação, o distanciamento mesmo, as implicâncias, o estremecimento como todo. Essa pessoa, ela quer resolver, mas na base da verdade. Por quê, cartomante? Porque sabe que você tá fazendo falta. Porque sabe que você é importante para ele ou para ela. Existe admiração. Sabe aquela pessoa que tá com a gente, a nossa vida flui? Porque a energia daquela pessoa é bacana, porque aquela pessoa sempre é construtiva, construtivo. E meio que tenha lá o que tem acontecido de negativo aqui, isso foi bom para esse reconhecimento e esse encontro dele com ele mesmo, dela com ela mesma. Então é como se ele ou ela agora identificasse que não vale a pena ficar com alguém por ficar. Entende? Essa pessoa, ela tem que agregar. Não adianta eu estar apenas por estar. Eu quero alguém que agregue, como ela, como ele, no caso você aí. É uma pessoa que pensa muito em querer conversar, mas não do jeito que você entenda
que essa pessoa vai querer extrair algo de você, o seu tempo, ou você mesma. Tanto é que é uma pessoa que quer conversar com você num ambiente com muitas pessoas, falando tudo o que deseja junto com você, depois de muita reflexão. Aqui eu vejo essa pessoa se sentindo vitorioso ou vitoriosa pelo fato de ter sentimentos por você, mas ao mesmo tempo essa pessoa carrega um determinado receio, porque não acredita, ou pelo menos não tem o entendimento de como você vai reagir, tá? Porque pelo que eu tô vendo aqui, a tua valorização tá vindo somente agora. Ou te enxergar para além dos atributos físicos, para além da paixão, da intimidade de vocês, essa pessoa só consegue ver agora. Eu acho que foi necessário aqui. Eu acho não, eu vejo claramente. Parece que foi necessário perder você aqui para ter sentimentos. É alguém que vai querer falar com você, o consulente, resolver com você, mas a princípio você não passou na vida dele ou dela à toa, não. Aqui a espiritualidade número 19 também revela para ti que você foi importante para esse crescimento, ou pelo menos conhecimento dele com ele mesmo, dela com ela mesma. Encontro com ele ou ela. Essa pessoa, ela tá pensando muito. Poxa, quando eu tava com ela, com ele, ela falava isso, ela me dava esse toque, ela era cuidadosa, ele era cuidadoso. Tipo, você agregou, você não extraiu, entende? Agregou em todos os sentidos, tá? Vou pegar aqui um aconselhamento para vocês, meus amores. A dos arcanjos. Gratidão, universo, gratidão, Saracai Rainha Negra, gratidão. Gente, muito forte. O que ela precisa saber? O que ele precisa saber? Gratidão. Vamos lá, meus amores. Arcanjo Raguel. Ordem divina. Nossa, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão. Olha isso, gente. Veja a ordem subjacente. Gente, muito forte. Não materialidade além da ilusão. Meus amores, aqui é a justiça divina atuando. Tá? Não tem nem como eu falar pra você aqui que não tem a providência divina na vida desse rapaz, dessa moça aí. Deu um rebuliço na vida dele, na mente dele, nas energias dele ou dela. Pensa em você muito. Nossa! E com sentimentos. Aqui é pro futuro, tá? Veio reverso. Arcanjo Uriel. Clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. O que eu venho falando aqui para vocês, gente? Anote os sonhos de vocês. Bem, meus amores, espero que de alguma forma tenha te auxiliado. De cá, como sempre, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.